Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. E nós vamos ler somente um verso, tá? Que é o verso 21. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 21. E eu queria convidar você, mesmo que você está aí com uma versão, outra versão, eu queria convidar você a ler nesta versão. Essa versão aqui é aquela Nova Almeida atualizada, tá? E é uma versão bastante popular, eu sei que muitos têm ela, mas caso você tenha NVI, NVT, enfim, outras versões, você fica à vontade aí para acompanhar na sua Bíblia, mas eu queria te convidar, mesmo sentado com você está, a ler comigo essa versão que está aqui, que é da NAA, tá bom? Vamos lá, juntos? Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Amém? Isso faz parte de um texto maior, né? O capítulo 12 de 1 Coríntios, quando Paulo está discorrendo sobre dons espirituais. Mas eu queria, a partir deste verso, conversar com os irmãos nessa noite aqui. Nós estamos falando desse tema, né? Que a comunhão fortalece. Mas eu queria que nós pensássemos num subtema desse tema. Que a gente pensasse em autonomia. Todos nós nascemos e nós queremos buscar autonomia. Se você tem filho pequeno, você já percebeu isso, né? O filho, ele nasce, daqui a pouco ele quer autonomia. Quando é pequenininho, o filho se aconchega no braço do pai e da mãe, mas daqui a pouco ele não quer isso. E às vezes para pegar dá o que fazer, né? Parece frango na granja, né? Você não consegue pegar de jeito nenhum. Porque assim, ele não quer a mão da gente por perto, né? Mas é assim, criança quer autonomia. Nós fomos criados com um senso de autonomia. Nós buscamos autonomia. Que a gente vai vivendo, vai crescendo, a gente vai buscando, né, o caminho da autonomia. Porque nós queremos gerenciar a nossa vida. E nós queremos tomar nossas próprias decisões. A autonomia, seja ela financeira, emocional, física, social, nos fornece a sensação de liberdade. De não estarmos presos a nada, a ninguém. É esse anseio de independência que nós temos. É a vontade de ser dono, dona de si, traçando aí os nossos próprios caminhos, nossas rotas, sem necessidade de apoiar em alguém, né, em precisar de alguém. Envolve justamente a afirmação da qual Paulo diz que não é para fazer, né? Paulo diz que não pode dizer isso. Mas a autonomia envolve justamente essa afirmação. Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Paulo está dizendo, olha, na igreja é bom a gente não pensar assim, né? Não ter esse tipo de autonomia. Claro que há aspectos positivos na autonomia. Pessoas autônomas têm mais autoconfiança, têm um senso crítico um pouco mais forte, mais apurado. A resiliência também é muito mais fácil de ser encontrada em pessoas que são mais autônomas. Liberdade de tomar decisões, aquela pessoa que ela é segura para tomar decisões. Até às vezes a melhoria de uma saúde mental, né? A pessoa autônoma, ela tem, né? Uma pessoa autônoma também, ela tende a desenvolver relacionamentos mais saudáveis. Ela demonstra maior motivação, maior senso de propósito. É o que a gente chama de a pessoa bem resolvida, porque ela não está presa a ninguém, ela está tranquila. Então, existem aspectos positivos na autonomia, mas não dá para viver completamente autônomo. Porque se nós fôssemos completamente autônomos, isso nos tornaria pessoas irremediavelmente irresponsáveis. Porque nós não teríamos responsabilidade com nada à nossa volta. A gente pensaria só em nós. Sou autônomo, sou dono do meu próprio nariz, então não vou prestar conta para ninguém, não vou me preocupar com nada que esteja à minha volta. Sempre nós vamos precisar de alguém, de algo. E a palavra de Deus, somada às ponderações que ela mesma faz acerca da vida, de modo em geral, né, especialmente as relações humanas,
grita isso em alto e bom som. Não dá para ser completamente autônomo. Vamos entender o que Paulo estava dizendo em 1 Coríntios capítulo 12. Quando a gente lê o conteúdo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente percebe que existe um ambiente ali, naquela igreja, ou havia, né, um ambiente de disputa, uma atmosfera de conflito constante naquela igreja. A igreja de Corinto não era uma igreja fácil, ela concentrava ali temperamentos, pessoas, situações que criavam um ambiente de muito conflito. E o apelo de Paulo começa lá no capítulo 1 da carta. Se você observar, está aí na tela, o versículo 10 diz assim: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. O conteúdo da carta, ou pelo conteúdo da carta, Paulo vai traçando, tratando, corrigindo esse tipo de pensamento que gera conflito na comunidade, na intenção de fazer com que aquele povo entendesse que viver em harmonia é melhor, porque fortalece a comunhão. A vida fica mais leve se ela não for solitária, se não for sempre em conflito com as pessoas. Um dos pontos de divergência naquela igreja era com relação aos dons espirituais. As capacidades que Deus dava a cada um para servir, essas capacidades estavam se transformando numa arena de competições, onde os membros da igreja estavam disputando quem estava melhor posicionado no ranking da vida da igreja. Para ficar didaticamente fácil a compreensão, Paulo ele vai usar uma ilustração, que é a ilustração do funcionamento do corpo humano. Ele diz, olha, o corpo tem muita coisa nele, né? Tem muitos membros. Para fazer um corpo funcionar, exige-se muita coisa, muito detalhe, feitos, evidentemente, pelas mãos de Deus. Mas Paulo diz que o corpo é um só. E comparando então a igreja, corpo de Cristo, com o corpo humano, Paulo enfatiza que a inclinação à vida autônoma precisa dar lugar, abrir espaço para a necessidade de convivência e de partilha da vida. Não dá para viver sozinho o tempo todo. Paulo passa então a destacar que toda parte é importante, porque cada parte no corpo exerce um papel no funcionamento, para o bom funcionamento, assim como no corpo humano. Com isso, Paulo queria que a afirmação do cristão fosse: nós precisamos uns dos outros. Ou seja, nós precisamos colocar eu preciso no lugar do não preciso. Porque Paulo está dizendo assim, não pode no corpo humano a cabeça dizer para os pés, eu não preciso de você. Porque precisa, não é? Precisa. Os olhos não podem dizer para a boca, não preciso de você. Precisa. Tudo no corpo precisa um do outro. O corpo tem que trabalhar em harmonia. Ele tem que funcionar bem. Paulo está dizendo, a igreja tem que ser assim. Tem que funcionar assim. Então, ao invés de autonomia, pensar assim, eu não preciso, Paulo está dizendo, coloca no lugar, eu preciso. Eu preciso sim. Eu dependo de outros para a minha vida, para a vida funcionar bem. Na realidade, com isso, Paulo não queria dizer que é preciso eliminar a autonomia ou nos tornar pessoas dependentes, que também não é uma coisa boa para a nossa vida, especialmente para os relacionamentos. Mas a intenção de Paulo é ajustar essa tendência à autonomia que nós temos para viver bem em comunidade. Tem que ter algum ajuste aí. É preciso alcançar uma autonomia que não fira a harmonia do corpo. Ou seja, Paulo está falando de uma autonomia negativa,
de uma autonomia que é prejudicial, é aquela que danifica a comunhão. É aquela que cada pessoa começa a fazer o que acha reto aos próprios olhos e não consulta ninguém, não pensa em ninguém. Talvez você esteja pensando assim, mas eu estou tranquilo, porque eu não tenho esse pensamento autônomo, não, né? Mas às vezes não é uma coisa escancarada em nós, né? Isso não é uma declaração que você faz. Não é você dizer, eu não preciso. É você viver como se não precisasse. Essa que é a questão. É quando nas suas decisões, você age como alguém completamente autônomo. É nas soluções que você traz para a sua vida, você age como se você fosse completamente autônomo. E Paulo está dizendo, não se deve viver assim. Porque a vida de igreja, ela não pode ser completamente autônoma. Somos um corpo, onde cada parte precisa da outra parte. E nós precisamos entender isso. Então eu queria que você refletisse comigo nessa noite aqui 3 razões para a gente lutar contra essa autonomia que é negativa. Existe uma autonomia que é negativa. Ela é exagerada, exacerbada. Ela nos corrompe. Ela faz a gente distanciar daquilo que Deus quer para nós, como o corpo de Cristo. E é ela que nós precisamos ajustar. Uma das razões que Paulo vai trazer aqui é que nós precisamos lutar, né, contra a autonomia negativa. Um dos motivos é a imagem. Observe só, versículo 13. Paulo diz assim, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A nossa vida em comunidade, como igreja, ela reflete uma obra de Deus, que por seu Espírito nos faz participar do seu corpo, onde Cristo é a cabeça desse corpo, e cada um de nós somos membros desse corpo. Nossa autonomia, ela não pode manchar essa imagem de Deus refletida na igreja. E a nossa autonomia, ela é tão exagerada que a gente nem pensa em aspectos divinos da igreja. Porque nós tornamos a igreja um lugar onde a gente vai, né? Eu vou à igreja. E por isso que nós somos assim. A gente pensa assim, hoje eu não vou à igreja. Porque a igreja é só um lugar onde você vai. Eu vou para outra igreja. Porque é só um lugar onde você vai. Você não entende que você foi inserido num corpo. E esse corpo, assim como esse corpo, mantém a imagem de Deus. Consegue compreender isso? Quando Deus nos criou, diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Paulo está pegando agora como ilustração este corpo, corpo humano, e dizendo assim, existe um corpo que é o corpo de Cristo, também feito à imagem de Deus. Obra do Espírito de Deus. De forma que ele diz assim, nós fomos batizados todos no mesmo Espírito. Refletimos uma imagem que não é nossa, é uma imagem que é de Deus. Veja lá, quando Jesus ora, lá em João 17, uma oração de Jesus registrada lá, versículo 22 e 23, Jesus está orando e diz assim, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Percebe? Jesus orando, dizendo, estou orando para que eles, povo, servos, filhos de Deus, que formam a igreja, eles sejam um como nós somos.
Eles têm que refletir a nossa imagem, a imagem de Deus. A oração de Jesus era com a intenção de que nós, como povo, como corpo de Cristo, como igreja, nós tenhamos uma relação que seja tão profunda como a relação de Deus, Jesus, Espírito Santo. Deus quer que nós nos relacionemos como Ele se relaciona. Existe uma comunidade na Trindade. Um dos conceitos mais difíceis nas Escrituras, se não é o mais difícil, é o conceito de Trindade. Como que um Deus se manifesta em três: Pai, o Filho e o Espírito. Só que a questão é, a Bíblia mostra que Pai, Filho e Espírito não competem entre si. Eles não falam mal um do outro. Eles não roubam a cena do outro. Eles trabalham em perfeita harmonia. De modo que quando o Pai está presente, parece que Ele é tudo que nós precisamos. Mas quando o Filho está presente, Ele também é tudo que nós precisamos. E se nós estamos também na presença do Espírito Santo, nós estamos com tudo que nós precisamos. Porque existe uma comunidade que trabalha em harmonia. Jesus estava orando pedindo, eles precisam refletir neles o que nós somos. E Paulo está preocupado com a igreja de Corinto por causa disso, porque a igreja de Corinto não está refletindo o que Deus é. A imagem de Deus está embaçada, está prejudicada. Porque eles começam a olhar e pensar assim, não, eu tenho um dom, que é o dom de ensinar. Então eu posso estar na frente da igreja. Eu sou melhor do que aquela pessoa que tem um dom de servir. Ah, fica lá atrás, faz uma tarefinha assim por trás das cortinas, nem aparece direito, eu sou melhor que ele. Paulo está dizendo, não, não é. Ninguém é melhor que ninguém. Porque todos nós somos necessários nesse corpo. Não importa a capacidade que Deus tenha dado para essa pessoa. A pessoa canta, e canta muito bem, toca um instrumento. A outra consegue pintar uma parede, pintar uma porta. E a outra consegue ir trabalhar com criança, falar com criança. A outra consegue nem trabalhar com criança, ela só fica olhando a criança, né? Toreando a criança. Mas Deus está olhando e dizendo, tudo isso é necessário, precisa daquele irmão que fica lá, ó, na porta e abre a porta quando alguém chega. E dá aquele sorrisão, né? Chamar para orar, morre de vergonha. Voz desafinada que só. Não estou dizendo que quem está na porta é voz desafinada. O professor José outro dia mostrou que sabe cantar aqui, né? Numa pregação ele soltou a voz e começou a cantar. Mas estou dizendo assim que às vezes a pessoa que está lá não sabe fazer nada, nada, além do que abrir a porta. Mas não é para olhar para aquela pessoa e dizer assim, o que serve um irmão desse na igreja? Só para abrir porta? É tão necessário quanto o pastor que prega. Entende? Porque isso reflete a imagem de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo trabalham em perfeita harmonia. E Paulo está dizendo, a igreja tem que trabalhar em perfeita harmonia, porque nós fomos batizados num Espírito só. Nós formamos um corpo só. E não importa se nós somos uma parte que aparece, uma parte que não aparece. O fato é que todos nós fazemos parte de um corpo. E entre o mundo e Deus existe nós. E as pessoas não vão conseguir olhar para Deus e enxergar Deus se nós não estivermos trabalhando em harmonia. Porque essa imagem vai ser prejudicada. Entende? Não é curioso o fato de que Deus... Porque se tem alguém que é autônomo, esse alguém é Deus. Não é? Deus ele é autônomo, Deus é livre. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de nada, de ninguém. Mas esse Deus autônomo, ele resolveu se manifestar em três. E ele decidiu nos criar a sua imagem e semelhança
para ter comunhão conosco. Quando Adão peca, quando a Eva peca, lá no Jardim do Éden, é Deus que vem dizer: Adão, onde você está? Deus quer ter comunhão conosco. E por que que um ser tão autossuficiente assim precisa de nós? Porque Ele quer nos ensinar que nós precisamos uns dos outros, né? Eu lembrei da musiquinha antiga, não vou cantar. Mas a música antiga dizia: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Quem quiser cantar, fica à vontade, tá? Mas eu não vou cantar. Não é meu dom cantar. Mas você percebe? Nós precisamos combater essa autonomia negativa. E nós começamos a combater essa autonomia negativa, começa por uma inspiração na imagem de Deus. A imagem de Deus precisa nos inspirar a nos unir como povo e sermos, de fato, igreja do Senhor, corpo de Cristo. Ser igreja significa que nós estamos unidos em torno da figura de Deus, batizados no Espírito, que capacita cada membro do corpo a usar com inteligência, com amor, a sua autonomia, rejeitando o isolamento por escolher se conectar, comungar, conviver com pessoas, porque isso reflete a imagem de Deus de forma vívida, de forma precisa. Uma segunda razão porque nós devemos lutar, para lutar, né, contra essa autonomia, é a identidade. Versículo 20 diz: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, mesmo sendo muitos, há uma identidade que une a igreja. Nós somos vistos como um corpo só, assim como a gente é. Quando você for tirar o seu CPF, agora tira quando é bebê já, não é? Vocês que são os pais mais novos aí, né? CPF, né? Tirar o RG, certidão de nascimento. Não se faz dos membros, faz da pessoa, correto? Ou não? Você tem um monte de papel na sua casa, que tal? Precisa achar a certidão da minha mão. Do pé, perdi do pé, onde é que está o pé? Não, ninguém faz certidão de tudo, documento de tudo. Você faz documento de uma coisa só. Porque embora seja uma composição, é uma pessoa só, não é isso? Paulo está dizendo que assim também é o corpo de Cristo. Existe uma identidade, somos corpo. De modo que se um sofre, todo mundo sofre. Deus não está olhando para esse, para aquele, para aquele, para aquele. Deus está olhando para um corpo. É essa igreja local aqui que Deus vai abençoar, as coisas vão acontecer, né? Se alguém fizer mal, a igreja também vai prejudicar todo mundo, né? Porque é um corpo. Essa é a nossa identidade. O que nos une não são interesses particulares, não são gostos, preferências, mas é o fato de que todos estamos debaixo de uma mesma cabeça. E essa cabeça é Cristo. Quando Jesus está fazendo os seus discípulos um discurso de despedida, está conversando, aquela última noite praticamente que ele passa com eles, né? Tem ali um discurso de despedida que está desde João 13 até João 16. É um discurso, é a noite da ceia, ele conversa com os discípulos. Dentre essa conversa, nós vamos encontrar ali um versículo, que é o João 13:35, citado hoje pela manhã pelo pastor Timóteo também. Jesus fala assim, ou João fala assim: com isso todos, Jesus dizendo, né? Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Todos vão saber, todos vão entender que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Porque é uma identidade. Vocês se identificam. Não é por gostos, preferências, mas é por causa do mesmo cabeça.
Renunciar à autonomia e amar o outro revela a nossa identidade. Nós somos discípulos de Cristo. E essa é uma razão para a gente lutar contra a autonomia, que é perigosa, que é ruim, que é negativa, que nos persegue. Não podemos ser autônomos. Nós precisamos escolher viver em comunhão. Porque escolher viver em comunhão significa que nós estamos nos identificando com esse corpo. Temos a mesma identidade. Escolher viver em comunhão, conectados à Igreja de Cristo, é entender que nós pertencemos a Ele. E nós nos identificamos uns com os outros, porque nós somos regidos pela mesma cabeça, que é Cristo. É bom ter autonomia, mas não a ponto de não se identificar com nada, com ninguém. Não sei se você percebe, mas nós convivemos com uma geração que é tão autônoma que as pessoas vão se tornando esquisitas. Ela não se identifica com nada. Nada. Gente que não gosta de nada, de ninguém. Ela é esquisita. Se na moda está usando amarelo, ela usa outra cor. Se agora a ideia é tatuar o corpo, ela então vai tatuar o corpo, mas vai tatuar todo o corpo. E agora a moda é tatuar o branco do olho, né? Uma coisa esquisita. E vai. Aí ninguém acha bonito. Mas eu acho bonito. Eu vou fazer assim. Se a moda é usar um tipo de roupa, ela usa um outro tipo de roupa. E ela é tão diferentona assim, que ela não se encaixa em lugar nenhum. Nada. Ela não quer se encaixar. Porque ela não quer se identificar com nada, com ninguém. Ela quer ser autônoma. Completamente autônoma. Percebe como isso está dentro de nós. E se nós cristãos não tomarmos conta, a gente vai virar isso aí. Esse bando de gente autônoma, né? Que acha que o céu é uma cabine. Chega lá, tem a sua cabine. Qual o meu número? Vai estar na minha cabine, né? Fico ali conectado com Deus. Céu é comunidade, criatura. Abre a tua cabeça, teu entendimento. Igreja é comunidade. Não adianta querer ser tão autônomo ao ponto de perder a identidade. Não me identifico com nada. Da pandemia para cá, tem um bando de gente que se identifica com nada. Porque na pandemia, a pessoa foi para online. Ela começou a assistir online. Ela fez do online de igreja uma espécie de fast food, né? Ela vai lá e... A cada dia ela quer comer uma coisa diferente. Aí acabou a pandemia, né? As igrejas voltaram, só que ela não se identifica com mais nada. Aqui não está bom, ali também não está bom, ali também não está bom, nada está bom para ela. Mas isso não é uma falta de identidade. É bom ter autonomia. Mas essa autonomia que tira completamente a identidade vai te fazer viver como um peixe fora d'água. Qualquer lugar eu me sinto um peixe fora d'água. Não me enquadro em mais nada. É que a nossa autonomia se tornou muito negativa, muito perversa, pervertida. Foi tão exagerado que nos enganou, nos fazendo pensar que nós somos especiais, únicos. Nós nos encaixamos em lugar nenhum. E talvez Deus vai ter que mandar Jesus de novo para fazer alguma coisa para nós, assim, particularmente, porque tudo que foi feito em Cristo não é bom para nós, não é suficiente. Que a gente se acha assim muito especial por conta de que nós somos tão autônomos que a gente quer uma coisa muito personalizada, né? Que Deus faça algo para mim e não para todos. Cristãos têm identidade, são filhos de Deus, formam o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo. E nós amamos uns aos outros, porque nós somos salvos pelo mesmo sangue. Não é porque o outro é mais cheiroso. Não é porque o outro é bonito. Não é porque a gente tem os mesmos gostos, né? A gente vai nos mesmos lugares, gostando das mesmas comidas. Não é por isso. Mas a gente se ama a outra pessoa porque nós somos salvos pelo mesmo sangue. A gente se emociona ao ver a pessoa.
ver que ela era tão perdida quanto eu. Agora ela veio para a luz do Evangelho e ela quer, pelo menos aos domingos, se encontrar comigo, estar aqui, me dar um abraço, ouvir o que o outro tem a dizer, cantar as mesmas músicas, porque nós temos uma identidade. Nós estamos todos debaixo da mesma cabeça, a cabeça que é Cristo. E outra razão que Paulo dá para a gente lutar contra essa autonomia, que é uma autonomia negativa, é a interdependência. Vai mudar? Mudou. Versículo 21 e 22, que é o versículo que nós lemos no início, diz assim: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Entre os membros do corpo há interdependência, ou seja, nós precisamos uns dos outros. Não é só que você precisa do outro, e talvez o outro não precise de você. E não é só também que o outro depende de você, e você talvez nem precisa dele. Mas é que você precisa do outro, e o outro precisa de você. Nós precisamos uns dos outros. No corpo de Cristo, que é a igreja, a dependência mútua, ela existe, ela tem que existir. Porque os membros são interrelacionados, né? Nós estamos todos conectados, assim como é o corpo humano. Sente uma dorzinha, irradia pelo corpo inteiro. Porque os membros têm uma relação entre si. Por isso Paulo escreveu: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Porque todos são necessários. Todos precisam de todos no corpo de Cristo. Isso é interdependência, é a dependência em todas as partes, todos estamos conectados. A autonomia que o mundo exalta é oposta à comunhão que Cristo ordena. Porque o mundo está exaltando uma autonomia. Cada um faz por si. Mas o que Cristo ordena é: vamos viver em comunhão, vamos depender uns dos outros. O verdadeiro cristão, ele reconhece: eu pertenço a Cristo. E em Cristo eu pertenço aos meus irmãos. Embora a autonomia pareça uma virtude aos olhos do mundo, ela tem um aspecto negativo de nos fazer pensar que nós não precisamos de ninguém. Que eu posso tomar minhas próprias decisões, fazer minha própria agenda, fazer o que eu quiser. Não preciso de igreja. Igreja é um lugar que eu vou. Ah, tem dia que eu estou com vontade, eu vou lá. Tem dia que eu estou por aqui. Não vou não. Sem entender o que é corpo de Cristo. E isso prejudica a nossa percepção do propósito de Deus, que é nos fazer pertencer a um corpo onde nós podemos experimentar interdependência. Eu vejo a dor do irmão irradiando em mim. Eu sinto que a minha alegria pode irradiar também no irmão. De modo que nós estamos conectados entre nós. Isso é bonito na vida de igreja, não é? É quando o irmão está chorando, está se lamentando, porque a vida dele não vai nada bem, mas de repente ele se alegra, porque alguém está contando uma boa notícia. Ou quando a gente está tão alegre, a gente está vivendo um momento tão bom, promovido, estou ganhando melhor, meus horários mudaram. Mas de repente tem alguém que está sofrendo tanto. E a gente dá um pause na nossa alegria. E a gente começa a chorar com aquele que está sofrendo. Isso é corpo, não é? É assim que o nosso corpo funciona. Pode estar super bem um membro do corpo, mas às vezes uma dor de cabeça, uma dor de dente, dor de ouvido, irradia no corpo inteiro. Paulo está dizendo: nós somos corpo. Por isso nós precisamos ouvir esse conselho que ele dá. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Não podemos dizer: nós não precisamos de ninguém. Nós precisamos.
Que talvez o seu sentimento é esse, né? Ah, eu vou na igreja porque a igreja precisa de mim. Pensar bem, eu não preciso não. Ah, a igreja precisa de mim. Tá, eu vou lá, porque coitado do pastor, né? Começou a igreja em 2020, plena pandemia, pelejando. O pastor precisa de mim, então eu preciso ir lá. Mas eu não preciso dele, não. Não preciso da igreja, não. Talvez seja esse o seu sentimento, né? De fazer um favor. Fazer um favor para a igreja, um favor para Deus. Mas eu sou autônomo. Ixi, cuca fresca, né? Não preciso de ninguém, não. Paulo está dizendo, nós não podemos dizer assim. Nós precisamos sim uns dos outros. Porque Deus nos fez incompletos. Para que nós encontrássemos algo que nos falta no outro. É assim, desde o começo. Quando Deus fez o Adão, fez como obra de escultor. A palavra diz que Deus fez com as suas mãos. Do pó da terra, Deus cria o ser humano, sopra nele o fôlego de vida. Mas não o fez completo. Aí ele disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma esposa, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus vai lá, faz o homem dormir. Mais uma vez entra a obra de escultor, mas agora na costela do homem. Deixa eu fazer uma terapia diferente. Aí faz a mulher. Completa? Não, ela não é completa. Ela precisa dele também. De modo que um precisa do outro. Sempre Deus fez assim. Todo ser humano é feito assim. Nós somos incompletos. Deus quer que a gente lute contra essa autonomia negativa. Porque nós precisamos uns dos outros. Não dá para ser completamente autônomo. E nós precisamos fazer isso por causa da imagem de Deus, que é projetada na comunhão dos salvos. Nós precisamos fazer isso por causa da identidade que precisa ser preservada. Nós somos corpo de Cristo. Todos têm que nos ver como corpo de Cristo. E nós precisamos fazer isso por causa da interdependência, onde um precisa do outro para se sentir completo. Nós precisamos. Nós estamos ligados uns aos outros. Queria terminar esse tempo de reflexão citando uma frase de um dos comentários, né, do texto de Coríntios, do Matthew Henry. Ele diz assim, no corpo de Cristo, cada membro é importante, mas nenhum é suficiente por si só. Amém? No corpo de Cristo, na igreja, cada membro é importante, mas nenhum é suficiente por si só. Nós precisamos uns dos outros.